gente, tudo bem? O Tô no Meu Direito tá na área e eu aposto que você chegou a assistir a esse vídeo aí, né? Uma mulher comemora junto com as amigas que tá indo processar a empresa que ela trabalhava. Esse processo era para reconhecimento de vínculo trabalhista e também essa mulher pediu uma indenização por danos morais devido ao tratamento humilhante que ela sofria nessa empresa. O vídeo acabou viralizando e não caiu muito bem, viu? Isso porque as amigas serviram de testemunha no processo. E também, como o vídeo viralizou, chegou a muita gente, acabou que a mulher, ao invés de ser indenizada, teve que indenizar a empresa por causa da brincadeira que foi feita. Agora isso acabou abrindo um debate. Qual será o comportamento, a conduta do trabalhador quando ele entra com ação contra a empresa, hein? Bora conferir nesta edição do Tô no Meu Direito? Chega mais! E olha, gente, eu convidei a advogada Thaís Menezes para explicar um pouquinho aí pra gente sobre essa situação. Doutora, né? Primeira pergunta que não quer calar, qual é a conduta que esse trabalhador deve ter quando ele entra com ação, né, para pedir indenização para a empresa que ele trabalhou? O primeiro ponto que a gente deve observar quando se ingressa com qualquer processo judicial é refletir de fato a verdade do que aconteceu. Esse processo deve refletir de fato a verdade, né? Quando se tem uma preocupação com a verdade, a conduta que se deve ter posteriormente ao processo judicial, ela é, digamos assim, irrelevante. Mas não pode existir comportamentos contraditórios. Por exemplo, um trabalhador que faz um pedido de indenização porque sofreu algum tipo de acidente de trabalho, alguma doença ocupacional lá no seu trabalho, pede uma indenização na justiça, deve ter cuidado em não ir trabalhar no mesmo local ou não aparecer exercendo aquelas funções que ele está dizendo em um processo judicial que está impossibilitado. Ou seja, deve haver realmente uma preocupação em refletir no processo judicial a verdade, porque se esse trabalhador está dizendo que não consegue trabalhar, mas ele está efetivamente trabalhando na mesma função que ele está dizendo que está impossibilitado, há uma inverdade, né? Há uma falta de verdade no processo judicial e essa é a preocupação. Agora, doutora, qual é o cuidado que esse trabalhador deve ter também para selecionar quem vai testemunhar, né, nesse caso, nesse processo? Testemunhas são elementos indispensáveis em um processo judicial e deve-se ter muita preocupação com as testemunhas. O primeiro ponto é que essa testemunha ela tem que ter conhecimento dos fatos. Precisa necessariamente ser alguém que viu, que sabe de alguma maneira, né, em relação a um processo trabalhista, que exerceu as mesmas funções, que tem conhecimento daquelas funções que eram exercidas, né? Então essa testemunha é o primeiro ponto, ela deve ter visto de alguma maneira, né? Mas existem alguns impedimentos legais, a lei proíbe, existem alguns impedimentos legais que todo trabalhador, toda pessoa que está demandando em processo judicial deve saber, né? As pessoas que têm algum tipo de deficiência mental, elas não podem ser testemunhas, ou que à época dos fatos tinham algum tipo de deficiência, né? As pessoas que são parentes, quais são esses parentes, né? Mãe, pai, filho, avô, irmão, que são os ascendentes, né? O cônjuge, o companheiro, os ascendentes. E aí os ascendentes são de qualquer grau, pode ser avó, tataravó, neto, bisneto, não importa, mãe, pai. E também os colaterais, que são os irmãos. E outra preocupação é com os amigos ou inimigos. Essas testemunhas não pode ser amigo íntimo, não pode ser alguém que frequenta a sua casa, não pode ser alguém que compartilha das suas dores ou das suas alegrias. Muitas vezes, né, essa pessoa não pode ter uma relação de intimidade, ou inimiga de qualquer das partes. E aí, quando a gente fala inimiga de qualquer das partes, tem também uma questão de não pode ser um outro trabalhador que esteja demandando contra a mesma empresa. Não há uma vedação legal específica sobre isso, mas há jurisprudências e entendimentos dos tribunais de que pode ser considerada alguma troca de favor, né? Eu sou sua testemunha, você é minha testemunha, a gente está trocando favores. Isso também não pode, deve-se ter uma preocupação grande em relação a isso. Hoje em dia a gente gosta de compartilhar muita vida nas redes sociais, né? O trabalhador que entrou com processo contra essa empresa pedindo indenização, quais são os cuidados que ele deve ter com relação à rede social, doutora? Se o trabalhador está preocupado com a verdade, não deve se ter uma preocupação com as redes sociais, mas de fato hoje em dia a gente publica tudo nas redes sociais e teve uma notícia que vazou essa semana, né, de uma testemunha comemorando com a própria parte a prova que foi produzida em uma audiência. Então aí está
caracterizado o interesse da testemunha em fazer prova. A testemunha não tem que ter interesse nenhum em produzir prova em um sentido ou em outro. Ela tem que apenas relatar a verdade. Então essa publicização, essa manifestação que foi feita na rede social serviu para anular um processo justamente porque o juiz pergunta no momento da audiência se a testemunha é amigo ou inimigo, se tem algum interesse na causa, e nesse caso tinha, era amigo, né? Então não pode ser testemunha. O caso de, por exemplo, um processo judicial em que ninguém viu, não tem testemunha ocular, não tem ninguém para testemunhar e só quem viu muitas vezes é alguém que está impedido. Essa pessoa não pode testemunhar, mas o advogado pode solicitar que essa pessoa seja ouvida no processo judicial como informante, tá certo? Porque, inclusive, mentir em processo judicial é crime. Então, doutora, todo cuidado aí com relação a isso é pouco, né? A gente sempre fala que o trabalhador tem que buscar esse direito, mas também tem que manter uma conduta, né, para conseguir essa indenização, por exemplo. Sim, exatamente. O trabalhador deve ter uma conduta, todas as partes que estão envolvidas no processo, os advogados, os membros da justiça, todos, devem ter uma conduta de preocupação com a verdade real, porque o processo judicial, ele busca de fato a reparação de um direito que foi lesado. O trabalhador vai à justiça porque um direito seu foi lesado. Então deve-se ter uma preocupação de fato em reparar esse direito, por isso a preocupação sempre com a verdade. Para não gerar outra dor de cabeça também. Sim, exatamente, para não gerar um outro problema. Doutora, muito obrigada, viu, pelas informações. Eu que agradeço. E olha, gente, eu Tô no Meu Direito tá ficando por aqui, mas na próxima edição você já sabe que a gente tem um encontro marcado. Tchau, beijo!